tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que essa luz de Jesus chegue até os nossos lares, envolvendo a todos os nossos familiares, para que nosso lar possa reinar sempre a paz e a harmonia e que Ele nos abençoe a todos nesse momento. O nosso abraço fraterno a todos vocês que estão aqui e que Jesus ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para tirarmos o melhor entendimento do que vai ser apresentado na tarde de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre a superioridade da natureza de Jesus. Este assunto está em A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 15. Então, trouxemos primeiramente aqui um retrato de Jesus que foi obtido por meio de um médium durante o Congresso Espírita Internacional realizado em Paris no ano de 1925. Mas quem é Jesus? Será que realmente nós conhecemos Jesus? Será que Jesus foi simplesmente mais um profeta? Ou será que Jesus foi muito mais que isso? Então nós necessitamos realmente conhecer a natureza de Jesus e a sua posição perante Deus e perante a humanidade, para que nós possamos compreender verdadeiramente a sua mensagem e a sua missão. E nós iniciamos aqui recorrendo a Emmanuel. Emmanuel nos fala em A Caminho da Luz de uma comunidade de espíritos puros. Ele nos diz: na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Emmanuel está nos falando aqui que existe uma comunidade de espíritos puros que são responsáveis, que são os governadores, que são os diretores dos sistemas, dos planetas, dos sóis, das estrelas, das galáxias. Mas o que é um espírito puro? Aí nós fomos lá no Livro dos Espíritos, nas questões 100 a 113, onde Kardec nos traz uma escala espírita que está dividida em 3 ordens de acordo com a evolução dos espíritos. Então, na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos. Vamos prestar atenção para ver em qual ordem nós estamos aqui. Então, os espíritos imperfeitos, a predominância da matéria sobre o espírito. Então, o espírito imperfeito está mais preocupado com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Há uma propensão para o mal, porque ainda existe muita ignorância nesses espíritos. E eles cultivam as más paixões, que são o orgulho, o egoísmo, a raiva, a mágoa, o ciúme, o ódio, a amargura, a ansiedade, nervoso. Será que algum de nós, em algum momento, temos essas paixões? Os espíritos imperfeitos, eles têm a intuição de Deus, mas ainda não compreendem a Deus, né? Na segunda ordem estão os bons espíritos. Os bons espíritos, ao predomínio do espírito sobre a matéria, ou seja, eles estão mais preocupados com as coisas espirituais do que com as coisas materiais. Eles têm um desejo enorme de fazer o bem. Eles não sentem mais ódio, rancor, inveja, ciúme.
e cultivam as boas paixões, como amor e alegria, mas mesmo assim ainda estão ligados à matéria, e eles compreendem a Deus. Muitos deles são nossos espíritos protetores. Os espíritos puros são aqueles que alcançaram a perfeição que a criatura humana é suscetível. Então, os espíritos puros se libertaram de todas as impurezas da matéria. Eles não possuem mais as paixões. Seus sentimentos são puros. O amor de um espírito puro não está condicionado a nada, não está condicionado a nada que é material. Porque nós sentimos amor, mas nós condicionamos esse nosso amor. Os espíritos puros não, simplesmente amam. Então eles não possuem mais paixões. E a superioridade intelectual e moral deles está muito acima dos espíritos das outras ordens. E eles são os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção e harmonia do universo. Então, os espíritos puros, quando chega no ponto de espírito puro, eles continuam aprendendo, continuam evoluindo, e quando chega no topo da escala do espírito puro, dos espíritos puros, eles são chamados de Cristos. Então, os Cristos são os espíritos puros na mais elevada hierarquia. São eles que trabalham diretamente com Deus, que recebem diretamente as ordens de Deus. E continua nos falando Emmanuel. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Olha aqui. Então aqui Emmanuel já nos falou que Jesus é um espírito puro. Ele faz parte dessa comunidade de espíritos puros. E essa comunidade se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez que eles se reuniram foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar para a definição das diretrizes e organização da vida no planeta Terra. Então, quando aquela bola de fogo se desprendeu do Sol para posteriormente formar a Terra, essa comunidade de seres angélicos estavam lá reunidos. E Jesus também estava lá. Jesus foi escolhido para ser o arquiteto e governador do planeta Terra. Então, portanto, Jesus não evoluiu aqui na Terra. Ele evoluiu em outro planeta, em outro sistema solar, porque a Terra nem mesmo existia. Então a Terra nem existia e Jesus já era um espírito puro. Então, para a gente ter uma noção, os cientistas falam que o universo tem cerca de 13,7 bilhões de anos. E a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Então, há 4,6 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro e já era o governador do planeta Terra. E para a gente ter uma noção da nossa distância evolutiva para Jesus, esses mesmos cientistas falam que foi há cerca de 500 milênios que encarnaram aqui na Terra os primeiros espíritos conscientes, embora muito primitivos. E somente há 195 mil anos que apareceu o Homo sapiens, que é a nossa espécie. Então vejam, há 4,6 bilhões de anos Jesus já era um espírito puro. E nós só aparecemos aqui na Terra há 195 mil anos. Então, é uma distância muito grande em termos evolutivos, né?
E Jesus, portanto, é um dos espíritos responsáveis pela criação do nosso planeta. Ele trabalhou para que a Terra se tornasse um planeta habitável. Ele trabalhou para que a Terra tivesse condições de vida. Emmanuel o chama de divino escultor. E Jesus deu todas as condições para que nós crescemos e evoluíssemos em conhecimento e em moralidade. Então, durante todos os tempos, Jesus sempre enviou espíritos mais evoluídos para auxiliar os demais, para auxiliar o progresso dos demais. Então, aqui nós vemos que Jesus é o governador do planeta Terra e ele coordena a equipe de espíritos angélicos responsáveis pela harmonia e evolução da Terra. A segunda vez que essa equipe de espíritos se reuniu em torno da Terra foi quando se decidia a vinda de Jesus à face da Terra. Então, eles se reuniram para planejar a encarnação de Jesus aqui na Terra. Então, nessa época, eles escolheram os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares de Jesus. Escolheram aqueles espíritos que iriam auxiliar Jesus em sua missão. E dentre eles está Maria, José, João Batista, os apóstolos e muitos outros, né? E por que Jesus veio encarnar aqui na Terra? Né? Durante muitos séculos, ele enviou profetas, enviou filósofos para nos trazer lições, para nos trazer os ensinamentos de Deus. Mas ele mesmo veio transmitir e exemplificar as leis divinas para que ficasse melhor gravada em nossas consciências. Que a missão de Jesus é encaminhar a humanidade terrestre ao bem, transmitindo o pensamento de Deus. Então veio ele mesmo nos dar o exemplo. Essa foi a diferença dele para os outros profetas, para os outros filósofos que vieram antes. Porque Jesus exemplificou. E o exemplo arrasta multidões, a gente sabe. O exemplo vale muito mais. Então, nos diz o Espírito Áureo, em Universo e Vida, que o Cristo Jesus foi o único Espírito absolutamente completo, com todas as suas faculdades plenamente desenvolvidas e em perfeito funcionamento, que se materializou totalmente na Terra. Então, Jesus foi o único Espírito puro que encarnou aqui na Terra. E a sua ligação com o corpo não bloqueava suas faculdades, porque todos nós aqui guardamos imensas capacidades em nosso íntimo, mas o nosso corpo físico é uma prisão para o nosso espírito, uma prisão necessária. Então, muitas das nossas faculdades nós não conseguimos manifestar, mas Jesus não. A matéria não era obstáculo para Jesus. Ele tinha a capacidade de manifestar todas as suas potencialidades. Assumindo por inteira a biologia e a morfologia de um homem, com tudo que compõe o organismo humano, sem faltar absolutamente nada, personificando o modelo físico e espiritual perfeito por excelência do Homo sapiens. Então, Jesus tinha um corpo material de natureza semelhante ao de todos os espíritos que encarnaram aqui na Terra. Por que semelhante? Porque nós sabemos que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções influem no nosso corpo físico. A maioria das nossas doenças, das nossas dificuldades, são geradas por nós mesmos devido às nossas imperfeições. E Jesus, como Espírito puro, só tinha sentimento bom
pensamento bom, emoções boas. E, portanto, ele tinha um corpo físico mais perfeito do que o nosso, um corpo físico melhorado. A gente nunca ouviu falar que Jesus estava gripado ou que Jesus estava doente, não é mesmo? Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos influem na nossa saúde. E existem opiniões que dizem que Jesus não teria um corpo carnal, apenas um corpo fluídico. Mas a doutrina espírita não endossa essa teoria. Kardec, em A Gênese, nos fala que Jesus foi concebido e nasceu como todos os espíritos que reencarnaram aqui no planeta Terra, de acordo com as leis naturais. Jesus respeitou todas as leis existentes aqui na Terra. Os atos da vida do Cristo foram tipos de seres corpóreos. Jesus sofreu materialmente. Ele experimentou a dor, a fome, a sede, teve as necessidades do corpo e o padecimento da cruz. Então, admitir que Jesus não teve um corpo carnal seria falar que Jesus abusou da boa fé dos seus contemporâneos e de toda a humanidade posterior, né? Esse pensamento não condiz com a evolução moral de Jesus, porque mentir, enganar, ludibriar é próprio dos espíritos imperfeitos. Um espírito puro jamais faria isso. E como o homem ideal, perfeito e íntegro, ninguém teve como ele neste mundo todos os sentidos funcionando em grau máximo. Então Jesus foi um homem integral. Ele conhecia as leis de Deus e viveu conforme essas leis. Ele tinha consciência de si mesmo, da sua dimensão mental e espiritual. Manifestava todas as faculdades, todas as suas capacidades. O corpo físico não era obstáculo para ele. E possuía a plenitude do amor. Jesus amou a todos nós, incondicionalmente, sem distinção. E é por esse motivo que na questão 625 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores nos falam que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Guia é alguém que devemos seguir e modelo é alguém que devemos imitar. Então Jesus, com seus exemplos na prática do bem, do perdão das ofensas, da caridade, né, é um exemplo para todos nós, que nós devemos seguir. E por isso, ele serve de modelo a ser seguido por todos nós. E os seus ensinamentos de humildade, de amor, ficaram registrados no Evangelho, que servem de guia moral para a nossa conduta. Então, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos que ele deixou, é um guia seguro para nós estudarmos, para nós compreendermos, para nós nos orientarmos em nossa caminhada evolutiva. E o que são os milagres de Jesus? Os milagres de Jesus é a denominação comum dada aos feitos de Jesus de Nazaré, registrado nos Evangelhos e tidos por muitos como uma das maiores provas do seu poder. Então, Jesus usava os milagres para confirmar a sua missão, não para se atribuir poder divino. Jesus não queria aparecer, não queria se mostrar, né? Então Jesus se utilizou dos milagres como uma forma de chamar a atenção do povo para a boa nova. E o que é milagre? Então milagre vem da palavra mirare, que significa admirar. Então milagre é algo admirável, coisa extraordinária, surpreendente.
Usualmente nós falamos que milagre é um fato extranatural, um fato extraordinário, que nós não compreendemos. E no sentido religioso, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Então, Deus sendo perfeito, suas leis são perfeitas. Então, Deus não derrogaria suas próprias leis, senão Ele não seria Deus, senão Ele não seria perfeito. E Deus não precisa provar nada para ninguém. Somos nós que temos que entender a Deus, entender a sua criação. Então, o que o Espiritismo nos fala sobre os milagres? Então, o Espiritismo nos fala que os fatos considerados extranaturais o são enquanto ainda não podem ser explicados, devido ao desconhecimento das leis que o regulam e que ensejaram a sua causa. Então, o milagre é aquilo que nós não entendemos, que a gente não compreende como acontece. A partir do momento que nós conhecemos a lei, que nós entendemos como aquele fato ocorre, eles deixam de ser sobrenaturais e passam a ser entendidos como resultantes de efeitos naturais. Que aí nós teremos o conhecimento, saberemos do mecanismo do fato. O Espiritismo veio revelar novas leis e explicar os fenômenos que estão compreendidos na alçada dessas leis. Então, o Espiritismo nos veio revelar os fenômenos espíritas, ou seja, aqueles fenômenos que prendem a existência dos espíritos e a intervenção deles no mundo material. O Espiritismo nos ensina que as leis de Deus estão divididas em duas partes. Existem as leis físicas que regem a matéria, e essas leis são estudadas pela ciência. E as leis morais que abrangem as regras do nosso corpo e da vida da nossa alma também. Essas leis morais e essas leis físicas, elas são imutáveis, porque as leis de Deus são perfeitas. São leis que valem em todo o universo. E o Espiritismo veio nos trazer o conhecimento da existência dos espíritos, porque antes nós não tínhamos esse conhecimento. E veio nos falar também que o mundo material e o mundo espiritual estão interagindo. Então, há uma interação dos espíritos com o mundo material. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos fenômenos que têm como causa primária as faculdades e atributos da alma. Nós temos muitas faculdades, muitos potenciais que nós desconhecemos. E o Espiritismo veio nos trazer muito desses conhecimentos. Então, os fenômenos que Jesus produziu e que foram considerados milagrosos, eles podem ser explicados principalmente por três fatores. Primeiro, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético. Ou seja, todos nós encarnados somos constituídos de espírito, perispírito e o corpo físico. O perispírito é o corpo fluídico. Então, o perispírito possui um magnetismo. E o perispírito, ele não é fixo como o nosso corpo físico. O perispírito, ele se expande. Ele possui certas propriedades que fazem causar certos fenômenos, né? Então, a gente tem que estudar a doutrina espírita para conhecer mais sobre o perispírito. Então, todos nós possuímos um magnetismo. O segundo fato é a manifestação da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte.
Então, como foi falado, nós somos espíritos imortais, ora estamos aqui encarnados, vivendo a vida material, ora estamos no mundo espiritual. E o mundo espiritual não é um mundo à parte, o mundo espiritual está aqui no meio de nós. Então nós interagimos uns com os outros, produzindo também certos fenômenos. E o terceiro é o estado constitutivo dos espíritos, e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Então todos nós somos partes integrantes da natureza. Então nós podemos agir nessa natureza pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. O nosso pensamento e nossa vontade têm uma força que nós desconhecemos. Então Jesus, na última ceia, quando ele já estava para partir desse mundo, ele estava reunido com os apóstolos. E ele falou: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus estava falando ali para os apóstolos que ele iria partir, mas os apóstolos teriam que continuar a sua obra. E eles tinham a capacidade, todos eles e todos nós podemos fazer o que Jesus fez e muito mais, de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com o que nós vamos evoluindo. E os apóstolos continuaram as obras de Jesus, fizeram muitas curas, muitos prodígios. Nós trouxemos aqui um exemplo de Pedro, que após a partida de Jesus, ali entre os primeiros cristãos, certa vez ele foi ao templo para orar, ele e Pedro e João. E lá tinha um mendigo de nascença, e pediu uma esmola para Pedro. E Pedro não tinha nenhuma esmola para dar para ele. Então Pedro falou para ele: não tenho prata nem ouro para te dar, mas aquilo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Aí Pedro estendeu a mão e amorosamente levantou aquele mendigo, aquele coxo, e ele começou a andar. E todos ali ficaram maravilhados, Então, os fenômenos executados por Jesus podem ser produzidos por todos os homens, em graus que variam conforme o seu nível evolutivo. Kardec nos fala: a história registra outros análogos. Hoje nós vemos muitos fatos de cura, pessoas que leem o pensamento, que fazem pressentimentos. Tudo isso tem explicação na doutrina espírita. Não podemos deixar de reconhecer Jesus como uns de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Então já percebemos que Jesus está muito acima de todos nós. A sua encarnação neste mundo há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para o cumprimento dos seus desígnios. Então Jesus é o Messias divino, ele é um enviado de Deus. Muitas pessoas pensam que Jesus é Deus, mas Jesus não é Deus, ele é um enviado de Deus. Ele mesmo deixou isso claro em muitas passagens, como por exemplo em João 12:49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. O Pai que me enviou. E a sintonia de Jesus com Deus era tão grande, Jesus exteriorizava o pensamento de Deus, por isso também que ele falou: eu e o Pai somos um. Tamanha sintonia dele com Deus. E nós temos que nos sintonizar com Jesus,
a ponto de falarmos: eu e Jesus somos um. Como o homem tinha a organização dos seres carnais, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais a vida espiritual do que a vida corporal, e cujas fraquezas não era passível. Então Jesus, mesmo encarnado, ele estava vivendo muito mais a vida espiritual, ele estava muito mais preocupado com as coisas espirituais. E Jesus aqui na Terra, ele não errou, porque o Espírito puro não erra. Então, a superioridade de Jesus em relação aos homens não está no seu corpo, mas está no seu espírito, né? Que era muito superior a todos nós, e ele dominava de modo absoluto a matéria e o seu perispírito. Sua alma se achava provavelmente preso ao corpo somente por laços estritamente indispensáveis, porque o nosso corpo físico está ligado ao perispírito por laços fluídicos. E quanto mais evoluído nós formos, enquanto mais ligados ao mundo espiritual nós estivermos, mais esses laços fluídicos são mais tênues, mais finos, porque nós estamos mais ligados ao mundo espiritual. Então, de Jesus era muito fininho esses laços. E é por isso que ele tinha a dupla vista, né? Muitas pessoas aqui possuem esse poder da dupla vista, mas o de Jesus era muito superior. E o que é a dupla vista? É a vista da alma, é a pessoa ver com os olhos da alma e não com esses olhos do corpo físico. É a libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido. Porque quando nós dormimos, o nosso perispírito se desprende um pouco e vai para o mundo espiritual. Nós encontramos com parentes, vamos estudar, vamos trabalhar. Agora, quem tem a dupla vista consegue fazer esse desprendimento acordado mesmo. Então, por isso que ele tem essa vista da alma. E eles percebem a imagem por toda parte para onde seu perispírito consegue irradiar, né? E o indivíduo comum não consegue fazer isso. Então, a dupla vista, o indivíduo pode ver o mundo material e o espiritual em um outro local, uma outra época. Pode ver tanto outro local como o passado, o presente e o futuro. A dupla vista permite a visão à distância, a leitura do pensamento, os pressentimentos, a capacidade de enxergar através de objetos opacos. Às vezes a pessoa enxerga até o seu organismo e vê seus órgãos, aqueles órgãos que estão doentes, quando é um tratamento de cura, né, por exemplo. Então Jesus possuía essa faculdade da dupla vista em um grau muito elevado, porque ele era um espírito puro. Para ele, a dupla vista é um estado normal. Jesus, quando ele via cada um, ele não via o espírito imperfeito que estava ali, mas ele já enxergava no futuro o que nós seremos como espírito puro. Por isso ele acredita em cada um de nós. A pesca que foi considerada milagrosa, ela é explicada pela dupla vista. Então, certa vez, Jesus chegou perto de um grupo de pescadores à margem do lago de Genezaré, e aqueles pescadores haviam trabalhado a noite toda e não haviam pescado nada. Então Jesus direcionou para onde eles deveriam jogar a rede. Eles jogaram a rede onde Jesus falou e pescaram tanto peixe que a rede até partiu. Muitas pessoas pensam que Jesus produziu aqueles peixes, mas não foi isso. Jesus não produziu espontaneamente os peixes onde não os haviam. Ele viu onde que os peixes estavam e pediu para as pessoas, os pescadores, jogarem a rede ali.
Em muitos casos do Evangelho, a gente vê assim também. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, lhe diz. Então, como Jesus poderia conhecer o pensamento dos seus interlocutores? Então, nosso pensamento, ele tem vida. Tudo que nós pensamos cria forma em volta de nós. E quem tem o poder da dupla vista tem a capacidade de ver essa forma. Então, o Chico Xavier, ele tinha essa capacidade. Né? A gente estava sentado assim, ele já sabia o nosso nome, já sabia o que a gente queria. Então, pelas irradiações fluídicas desses pensamentos, e ao mesmo tempo pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes o foro íntimo. Então, pelas irradiações fluídicas e pela dupla vista que Jesus conseguia ler os pensamentos. O mesmo aconteceu na última ceia, quando Jesus anunciou que um dos 12 o trairia e predisse que Pedro o negaria, pela mesma causa. Então, a pureza dos fluidos de Jesus dava, e a sua vontade imensa de curar, de auxiliar, fazia com que ele promovesse as curas. Então, Jesus manipulava suas energias espirituais de várias maneiras. Ele estendia as mãos sobre os doentes, tocava neles e deixava tocar, usava a saliva, direcionava seus fluidos através da palavra ou somente pelo pensamento. Jesus fazia curas à distância, mas Jesus estava muito mais preocupado com a cura da alma. Então ele procurava educar antes de amparar o corpo. E frequentemente ele falava: vá e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Porque não adianta a gente curar o corpo e continuar com os mesmos procedimentos, com o mesmo comportamento que gerou aquela doença, porque a doença volta. Então, a gente tem que curar a alma. E a imensa superioridade de Jesus dava-lhe uma autoridade sobre os espíritos impuros, sobre os espíritos imperfeitos. Bastava a presença de Jesus para que os obsessores saíssem dali. E Jesus era médium? É uma pergunta que nós nos fazemos. E Kardec também fez essa pergunta. E Kardec nos fala que não, porque médium é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. E Jesus não precisava de assistência, porque era ele que auxiliava todos os espíritos, né? Então, Jesus, ele agia por si mesmo, em virtude do seu poder virtual. E qual espírito teria capacidade de auxiliar Jesus, sendo ele muito mais elevado que todos nós? Então, se algum influxo estranho Jesus recebia, esse só de Deus lhe podia vir. Então, se quisermos dizer que Jesus é médium, falemos que ele é médium de Deus, né? Jesus foi o transmissor do pensamento de Deus. Ele fez a vontade de Deus. Ele falou: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, ele estava aqui fazendo a vontade do Pai. E Jesus, em toda a sua grandeza, não aceitou nenhum título. O único título que ele aceitou foi de mestre. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque sou. Certa vez um jovem rico procurou e falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então repreendeu aquele jovem, dizendo: por que me chamas de bom? Ninguém há de bom senão um, que é Deus. Então Jesus aceitou o título de mestre, mas não aceitou o título de bom. E para ele, bom é só Deus. Falando mais uma vez que ele não é Deus, é um enviado de Deus.
Jesus caminhou sobre as águas, acalmou as tempestades, transformou a água em vinho, multiplicou pães e peixes, participou do fenômeno da transfiguração, ressuscitou os mortos e apareceu após sua morte, após seu desencarne, ele apareceu várias vezes a seus discípulos. Mas o maior milagre que Jesus fez foi a revolução que os seus ensinos de amor e perdão causaram nos homens. Nos diz Luiz Hu, um escritor e palestrante espírita. A mensagem que Jesus trouxe é capaz de mudar os homens, converter os homens em homens de bem, transformando assim a terra em um mundo de paz e felicidade. E o apóstolo João nos fala que há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma dessas quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então Jesus fez muito mais que não foi relatado. Naquela época era difícil relatar as coisas, então ele fez muito mais, mas ficou escrito, ficou registrado o seu evangelho de amor e luz para toda a humanidade. Agora nós podemos responder quem é Jesus. É um Espírito puro e, mais ainda, um Cristo, um arquiteto divino, governador do planeta Terra, mestre de todos nós, consolador da humanidade, guia e modelo. A passagem de Jesus aqui na Terra foi tão importante que ele dividiu a história da humanidade em antes dele e depois dele. E ele está sempre conosco. Então, que ele nos abençoe, nos proteja, agora e sempre. E muito obrigada pela atenção de todos vocês.